Muito bem, galera, estamos de volta aqui. Tentamos já 2 vezes transmitir aqui, mas não deu muito certo. Deu uns probleminhas no áudio, né? Mas eu acho que agora vai. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é 5 crenças limitantes que impedem o casal de prosperar financeiramente. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, tá? Você que está me ouvindo aí, um Feliz Natal pra você, tá certo? Se você não tá me ouvindo no dia 24, não tem problema, tá bom? E é isso aí. O tema de hoje, como eu já disse, é 5 crenças limitantes que impedem o casal de prosperar financeiramente. As crenças limitantes, elas, como o próprio nome já diz, elas realmente nos limitam. Elas impedem, elas bloqueiam a gente de fazer muitas coisas, tá certo? E quando diz respeito a dinheiro, finanças, existem também algumas crenças que nos limitam e que bloqueiam o nosso resultado. Eu vou tratar de 5 dessas crenças hoje aqui, tá? Se você pensa, se você acredita em uma dessas crenças aqui, se você tem uma dessas crenças, você precisa imediatamente abandoná-las caso você queira prosperar financeiramente, tá certo? A primeira delas é: o dinheiro não traz felicidade. Olha, de fato, uma nota de 50 reais, ela não te traz felicidade. Você ter alguns milhões na conta também não te traz felicidade. Mas a gente precisa desmistificar essa história aí de que parar de abominar o dinheiro, porque o dinheiro em si, ele não traz felicidade, mas ele te proporciona momentos felizes, tá certo? Por exemplo, uma viagem dos seus sonhos, você só consegue realizar se você tiver dinheiro. E uma viagem em família é um momento muito feliz. Um jantar, um passeio em família são momentos muito, muito felizes. E você só pode realizar esses momentos, você só pode ter esses momentos se você tiver dinheiro. Tá? Então, essa frase, dinheiro não traz felicidade, ela é uma frase equivocada, tá certo? Porque quando você pensa assim, você acaba abominando o dinheiro, é como se ele fosse algo ruim. E não é. O dinheiro, ele é uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta. E a segunda crença é: o dinheiro é a origem de todos os males. Muita gente, inclusive, acha que essa frase é bíblica, mas ela não é bíblica. Na verdade, o que está na Bíblia é: o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Você vê que é totalmente diferente o significado, muda totalmente o sentido. Porque, como eu disse agora há pouco, o dinheiro ele é uma ferramenta. Uma arma não mata ninguém. Quem mata é a pessoa que está com a arma. O machado, por exemplo. Vamos usar o machado aqui como exemplo. Ele é uma ferramenta. Ele pode ser usado tanto para cortar lenha, quanto ele pode ser utilizado para matar alguém. Mas a culpa em si não está no machado. Assim como a culpa também não está no dinheiro. O dinheiro ele é uma ferramenta. O problema está em quem usa essa ferramenta. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Quando o seu amor ao dinheiro está acima de todas as outras coisas, está acima da sua família, está acima de Deus, está acima dos seus princípios, aí sim é uma coisa muito ruim. E eu acho, inclusive, que essa crença de que o dinheiro é algo mal, de que o dinheiro é a origem de todos os males, eu acho que ele está no fato de que o nosso país, ele é um país com muitos escândalos de corrupção. Assim, inúmeros, vários escândalos de corrupção. Aí a pessoa tá assistindo o jornal lá e fala: tá vendo, ó? Ó, o que dá, ó? Ter tanto dinheiro à disposição. Acaba roubando. Como se o problema fosse o dinheiro e não a pessoa, né, que cometeu esse ato de corrupção, de roubar aquilo que não é seu. E eu acho também que essa crença, ela é muito influenciada pelas novelas. Porque nas novelas a gente vê que os vilões, geralmente, eles fazem coisas terríveis para conseguir dinheiro, para conseguir poder, para conseguir a herança de alguém que era muito rico e morreu, e aí essa pessoa faz coisas assim
bem ruins, bem más, para conseguir aquele dinheiro, né? Então acho que aí que está a origem dessa frase, né? Eu acho que é por isso que muitas pessoas pensam assim. Mas se você pensar que o dinheiro é algo mal, você não vai conseguir ter dinheiro em abundância. Porque você não pode ter algo que você abomina. Não tem como. É contrassenso isso. Você ter algo que você abomina. Entendeu? Então, assim, essa crença precisa ser abandonada. O problema não é o dinheiro. O problema é a pessoa que utiliza o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, tá? A terceira crença que realmente limita muitas pessoas é essa aqui, ó. Essa aqui é problema. Problema mesmo. Se eu fosse você, eu pegaria agora papel e caneta e eu anotaria isso daí, porque essa é pesada. Essa é pesada. É a seguinte crença: não tem para todo mundo. Isso é o paradigma da escassez. O que é esse diacho de paradigma da escassez? Paradigma da escassez se resume na frase que eu falei ali no início: não tem para todo mundo. A pessoa que pensa assim, que vive no paradigma da escassez, ela acredita que não existe riqueza para todo mundo. Que para mim ganhar, alguém precisa perder. Que o jogo da prosperidade financeira é um jogo de perde e ganha. E eu já pensei assim. Eu juro, eu já pensei assim. Eu via as pessoas na rua assim e eu pensava, poxa, eu tenho uma condição de vida boa, bem melhor que daquela pessoa, e aquela pessoa não tem nada. Eu me senti até um pouco culpado de ter uma condição de vida melhor que o daquela pessoa. Esse é o paradigma da escassez. Isso é extremamente forte, porque isso te trava. Você pensa até que parece que é pecado você ter mais posses do que as pessoas. Mas pensa aqui comigo. Se você tem pouco, você pode ajudar pouco. Mas se você tem muito, você aumenta o seu poder de ação. Você aumenta a sua capacidade de ajudar as pessoas. Porque se você tem pouco, você vai estar fazendo parte do problema e não da solução. Agora, se você tem muito, você pode abençoar muitas pessoas. Muito. E não é pecado você desejar ter mais. Principalmente quando a gente fala num contexto cristão, parece que é pecado mesmo. É o que eu falei, parece que é pecado você ter muitas posses, mas não é. Eu acho que isso é motivado também por aquela passagem bíblica que diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ela é mal interpretada, essa passagem. Não é necessário, ela não se refere ao rico que não tem o seu amor nas posses. Por que o jovem rico saiu triste depois do encontro que ele teve com Jesus? Porque Jesus mandou ele vender todas as suas coisas e dar aos pobres. Só que o amor dele estava nas riquezas. A Bíblia diz que ele saiu dali triste porque ele era dono de muitas posses e ele não queria se desfazer daquelas posses. Então não quer dizer que quem é rico não vai para o céu. Essa é uma crença equivocada. Tá certo? É uma crença equivocada, porque não é por aí. Agora, se o seu amor está no dinheiro, se você faz qualquer coisa por conta de dinheiro, até coisas ilícitas, aí sim tá errado. Aí sim é uma crença que precisa ser abandonada. Porque o amor ao dinheiro, ele te leva a fazer coisas terríveis. A gente conhece casos aí de pessoas... Por exemplo, um político que rouba dinheiro da saúde, da educação, que tira o alimento da mesa de muitas pessoas, que tira a saúde, o acesso à saúde, à educação de muitas pessoas, simplesmente para encher os seus próprios bolsos. Esse cara aí, ele tá
totalmente, com a mente totalmente cauterizada pelo dinheiro. Esse cara, assim, se ele não mudar, se ele não se arrepender, esse tipo de gente, sim, não vai para o céu. Porque ele é capaz de fazer coisas, assim, bem pesadas mesmo por conta do dinheiro. Então, o problema não é... Eu estou batendo bastante nessa tecla para fixar isso daí. O problema não é o dinheiro. Essa crença de que não tem para todo mundo, de que para mim ganhar alguém tem que perder, não é por aí que funciona. Não mesmo. Na verdade, o jogo da prosperidade financeira, ele é um jogo de ganha-ganha. Quanto mais você resolve problemas das pessoas, mais retorno financeiro você tem. Quer uma prova disso? A Uber. Por que a Uber é um sucesso mundial? Uma empresa que fatura múltiplos bilhões de dólares todos os anos. Porque a Uber simplesmente resolveu um grande problema dos centros urbanos. A mobilidade urbana, a possibilidade da pessoa se locomover para vários lugares pagando pouco. Porque o valor de uma corrida de táxi é muito alta. Era muito alta, nem sei como que está hoje, mas eu imagino que deve ter abaixado por conta da concorrência com os aplicativos, né? Mas quando a Uber chegou, quando a Uber foi criada, ela resolveu esse problema de muitas pessoas. De mobilidade urbana, de você se locomover, de você ir para os lugares pagando pouco. Pagando bem menos do que táxi, pagando até menos do que mototáxi. E é por isso que ela é esse sucesso estrondoso, porque ela resolve o problema de muita gente. Então, assim, é um esquema de ganha-ganha. Quem está pagando menos está ganhando, porque está economizando, e a Uber também está ganhando, porque ela está faturando. Esse é o jogo correto da prosperidade. É um jogo de ganha-ganha. Isso precisa ficar muito claro, porque isso daí, quando eu descobri isso, quando eu aprendi isso, isso abriu a minha mente. Porque, como eu já disse, eu senti assim um dor no coração de ter uma condição de vida que eu considero boa e eu olhar para um morador de rua e ele não ter essa condição de vida, certo? Só que assim, quanto mais você tem, mais você pode dar. Esse é o jogo correto. Esse é o pensamento correto. A segunda crença, cara, isso aqui, ó, eu já ouvi de um professor de faculdade. Eu me formei em ciências contábeis e isso aqui eu ouvi de um professor de faculdade. É a seguinte crença, olha só. Pobre só compra as coisas financiando. Cara, essa é uma crença muito perigosa. Eu não tô aqui para falar mal do financiamento. Talvez existem alguns momentos bem específicos da nossa vida que um financiamento pode ser que ajude, mas a maioria das vezes não. Mas essa crença de que se eu venho de uma condição de vida desfavorável, não tive acesso a muitos recursos financeiros e hoje eu sou uma pessoa adulta, tenho meu trabalho e tudo mais, essa crença de que eu só vou conseguir alguma coisa se eu financiar, cara, essa crença é extremamente equivocada. E ela é extremamente limitante. Sabe por quê? Porque normalmente a gente não tem educação financeira no nosso país. Eu acredito que hoje parece que já está na grade curricular das escolas. Mas no meu tempo isso não era tratado, não era ensinado esse assunto. E a gente se acostuma a olhar para o valor da parcela. Ah, se eu vou financiar um carro de 50 mil, mas a parcela deu R$700, tá ótimo, porque eu consigo pagar isso mensalmente. Mas a gente não consegue enxergar que é 5 anos, 60 meses pagando R$700. 5 anos, 6 anos, seja lá quanto tempo for, pagando aquele valor, porque a gente se atenta só à parcela. E qual você acha que é a maior fonte de renda dos bancos? Está na concessão de crédito, está em um financiamento, em consórcio, em empréstimo pessoal. É ali que está a fonte de renda dos bancos. Muita gente ficou, eu vi muita gente pensando isso, poxa, e agora?
com a chegada desse Pix aí, como que os bancos vão ganhar dinheiro? Porque agora é de graça a transferência, não tem mais DOC, TED, ninguém mais vai fazer DOC, TED, sendo que o Pix é instantâneo e de graça. Tadinho dos bancos, como que eles vão lucrar agora? Mas o maior lucro deles, nem de longe, as tarifas de DOC e TED são mínimas. A representatividade dessas tarifas no lucro dos bancos é mínima, é baixíssima, eu acho que é menos de 3%. O grande lucro dos bancos mesmo está em financiamento, empréstimo de dinheiro. É aí que mora o lucro desses caras. Entende? Então assim, por quê? Porque os juros são muito altos. A gente não tem que olhar só para a parcela, a gente tem que aprender a olhar para o custo total. Você quer ver como isso come a gente pelas pernas? Eu vou usar a minha própria experiência. Quando eu conheci a minha esposa, quando a gente começou a namorar, eu não tinha nada. Eu vim, sim, de uma situação financeira assim, bem desfavorável mesmo. Andava de ônibus, minha família tinha pouquíssimos recursos. E aí quando eu comecei a namorar a Jennifer, que hoje é minha esposa, eu queria comprar uma moto. Eu queria sair com ela e tudo mais. Eu não queria sair com ela e depender de ônibus. Quando a gente se conheceu, foi em 2014. Eu não lembro, acho que em 2014 talvez a Uber estivesse começando aqui no Brasil ainda. Eu não sei exatamente. Mas enfim, não era popular essa questão ainda de transporte por aplicativo. Pelo menos não para mim. E aí, eu já tinha conta lá num bancão, nesses bancão tradicional. No Banco Azul e Laranja, né? Não vou falar o nome aqui, mas você já sabe qual que é, né? É o Banco Azul e Laranja, feito para você. E aí é o seguinte, eu já tinha lá um certo tempo, desde 2011 eu já tinha conta nesse banco e eu sempre recebi todos os meus salários por lá. Então, digamos assim, eu já tinha um certo histórico com eles. E aí, um dia apareceu disponível lá R$ 3.600 de empréstimo pré-aprovado. E aí eu tava querendo querendo comprar uma moto, o que eu fiz? Rapaz, é a oportunidade da minha vida. Fui lá, peguei esse dinheiro emprestado, peguei os 3.600, paguei, se eu não tô enganado, eu paguei, como dizia minha mãe, nem vou completar a frase, olha aqui, ó, tem alguém se manifestando aqui já. Então assim, eu fui lá, peguei, se eu não tô enganado, eu paguei 3.200 nessa moto, 3.200 ou 3.400, não tô lembrado. Só sei que o restante do dinheiro eu fui lá e paguei a documentação. Beleza. E esses 3.600 eu paguei, vou até pegar a calculadora aqui, eu paguei 24 parcelas, eu lembro até o valor da parcela. Faz tempo isso já. Mas eu lembro até o valor da parcela porque isso doeu no meu bolso. Eu paguei 24 parcelas de R$ 357. Olha só, dá R$ 8.568 num empréstimo de 3.600. Olha isso. De 3.600 eu paguei R$ 4.968 de juros em um empréstimo de R$ 3.600. Olha só, eu paguei mais do que o dobro do que eu peguei emprestado. Então é por isso que a gente tem que prestar atenção no valor que a gente paga, no valor total. Por isso que quando você compra um carro financiado, você paga 2 carros. Porque se você compra um carro de 50 mil, parcela em 48 vezes, termina de pagar essas 48 vezes, depois de 4 anos, quando você terminar de pagar, ele vai estar valendo menos da metade do que você pagou inicialmente. Então, assim, financiamento, cara, tem que ser muito estudado mesmo para ver se de fato vale a pena. Então, assim, essa crença limitante de que pobre só compra as coisas financiando, ela é extremamente perigosa. Porque eu já detalhei para vocês aqui que o financiamento come o camarada pelas pernas. Um financiamento, ele pode te separar da sua liberdade financeira. Eu acho que não sei se você já parou para pensar nisso daí, mas um financiamento pode te separar da sua liberdade
financeira. Se você financia uma casa, por exemplo, para pagar em 30 anos, dependendo do valor da casa, você vai estar sempre amarrado nesse financiamento e isso dificulta o seu desenvolvimento. Porque você se limita a não perder o seu emprego, a não tentar algo mais ousado, um empreendimento, por exemplo. Por quê? Porque você está amarrado lá no financiamento de 30 anos. Entende? Então isso é muito perigoso, é uma crença que precisa ser abandonada. A quinta crença é: preciso comprar uma casa própria. Cara, tem gente assim que tem isso tão... É porque assim, isso vem de muito tempo já, né? Nossos avós foram ensinados assim, nossos pais, eles nos ensinaram assim também. De que você precisa ter uma casa. A minha mãe não aceita até hoje que eu não tenha uma casa própria. Meu avô, direto, quando eu vou lá, ele pergunta: e aí, meu filho, quando que você vai comprar uma casa? Porque assim, você parece que se você não tiver uma casa própria, você não é bem sucedido. E aí é aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes, e aí você vai lá, encara o financiamento de uma casa, 30 anos de financiamento, e aí você fica engessado naquilo. Você fica com medo de tentar algo, tentar um salto na carreira, tentar empreender, tentar fazer uma nova faculdade. Por quê? Porque você está engessado naquele financiamento. E isso pode separar você da sua liberdade financeira. A minha esposa comentou aqui, ó, sonho que pode ser furada. Foi o que quase aconteceu com a gente. Foi isso que quase aconteceu com a gente. Quase que a gente entrou numa furada, nessa ânsia, nesse desespero de querer comprar uma casa. Aquela história, né? Quem casa, quer casa. Aí você vai naquele desespero, você pode até entrar numa furada. Foi o que a gente quase entrou. A gente deu a entrada. Inclusive eu vendi essa moto que eu falei ali, que eu peguei o empréstimo para comprar ela. Eu vendi essa moto para a gente poder dar entrada em um residencial, num bairro mais afastado aqui da nossa cidade. E a gente deu essa entrada, cara, tão suado, dolorido demais foi 3 mil de entrada que a gente deu. Foi dolorido aqueles 3 mil de entrada. E a empresa lá, a imobiliária, sempre enrolando a gente, sempre enrolando a gente. E aí, quando que vai começar a obra? Ah, daqui não sei quanto tempo. Ah, tá esperando a documentação lá da Caixa liberar não sei o que, não sei das quantas. E sempre enrolando a gente. 8 meses depois, e não tinha sido colocado nem um tijolo ainda. Nem o alicerce do residencial estava pronto ainda. Aí o que a gente fez? A gente pediu o reembolso, a gente pediu o dinheiro de volta. Porque a gente conversou com um colega nosso, corretor, e ele falou: cara, essa imobiliária que vocês estão mexendo aí é furada. É furada, vaza fora enquanto é tempo. Mas por que a gente quase caiu nessa cilada aí? Nesse desespero de ter a bendita casa própria. Porque olha só como que é o processo. Quando você está solteiro, as pessoas te pressionam a namorar. Quando você está namorando, as pessoas te pressionam a casar. Aí quando você casa, as pessoas começam a te pressionar para você ter casa, para você ter filho e por aí vai. Só que depois quem se lasca é você. É você que se lasca. Então, se o teu sonho é ter uma casa própria, não tem nada de errado com você ter esse sonho. Só que você não pode fazer com que isso se torne uma obrigação. Porque a tendência é que você evolua ao longo da vida. E a casa que hoje te serve, a casa que hoje você gosta de morar, daqui 10 anos pode não ser a casa que você queira estar morando. Mas aí você vai estar pagando ainda essa casa que você mora hoje. E aí isso vai dificultar aí para que você mude para um outro lugar. Não é errado você querer ter uma casa, não é nada de errado. Não estou aqui para falar contra isso. Eu vejo muita gente por aí falando que não compra casa, não compra casa, não pode. Não, se você tem o sonho de comprar casa, compra casa, compra. Mas pensa muito bem antes de comprar, mas muito bem mesmo. Pesquise, planeje para ver se você de fato vai ter condição de pagar, se essa casa vai te servir por 10, por 20 anos, por 30 anos, que geralmente é o prazo, 25, 30 anos que é o prazo de financiamento de casa. Analise bem, não caia nessa pressão. Não é uma obrigação você ter uma casa própria. Essa pressão, essa crença limitante de que você é obrigado a ter uma casa própria, pode separar e pode impedir que você prospere financeiramente, pelos motivos que eu já falei aqui.
Então, ó, é algo muito importante que precisa ser levado em consideração, tá? Eu falei que eu ia dizer aqui 5 crenças limitantes, mas se você está me ouvindo até agora, eu vou reconhecer esse seu esforço, esse seu comprometimento e eu vou te entregar mais 2 crenças limitantes que realmente prejudicam e bloqueiam, dificultam a prosperidade financeira das pessoas. Uma, eu até já comentei aqui, dei uma pincelada nela, mas eu vou reforçar aqui. É a de que crente não pode ser rico. Crente, cristão, evangélico não pode ser rico. É pecado ser rico. Não é pecado. O pecado é o seu amor está nas riquezas, está no seu patrimônio. Quando o seu amor está no seu patrimônio, aí sim se torna um problema. Então, não é pecado. Enfia isso na tua cabeça. Não é pecado ser rico. É pecado. Não é pecado você querer crescer, você querer se desenvolver financeiramente, aumentar o seu patrimônio. Não é. Não é errado. O errado é você fazer disso o único propósito da sua vida e você se tornar cego pelo dinheiro. Tá? Porque essa obsessão, ela cega as pessoas. Quando você se torna obcecado por isso, aí sim é um grande problema. Tá? E a 7ª e última crença limitante, cara, essa daqui pega você pelas pernas nos pequenos gastos. É a seguinte crença limitante: só se vive uma vez. Nessa daí, meu amigo, vai muito dinheiro pro ralo. Você tá lá, você tá, sei lá, tá passando lá na frente da vitrine de uma loja e você vê uma roupa que você quer muito comprar, mas você não pode comprar porque seu orçamento está apertado. Aí você pensa, só se vive uma vez. Desculpa. Só se vive uma vez mesmo. Vai saber se amanhã eu vou estar viva ou daqui uma semana e aí eu não vou ter a oportunidade de usar uma roupa que eu gosto, uma coisa que eu gosto, ou comer uma coisa que eu gosto, ou viajar para um lugar que eu quero viajar. Nisso daí, meu amigo, vai um monte de dinheiro e você mal percebe. Nessa história de que só se vive uma vez, é furada. Porque muita gente usa isso como justificativa para aqueles gastos que ela sabe que não tem dinheiro para pagar. A maioria das vezes que essa frase é usada é para justificar um gasto que a pessoa sabe que ela não tem dinheiro para comprar. Não tem dinheiro para pagar. E isso, meu amigo, já me meteu em furada. Por que eu decidi aqui criar essas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube aqui, colocar a minha imagem e tudo mais? Porque eu já passei por essas coisas. Nessa história aí de que só se vive uma vez, irmão, já me lasquei, principalmente com cartão de crédito. Ia passando, só se vive uma vez. Não, tá em promoção mesmo. Não, rapaz, vai saber se amanhã eu vou estar vivo ou morto, não sei. Vou passar esse negócio aqui. Aí nessa daí, meu amigo, já me enrolei com o cartão de crédito. Já gastei assim, coisas que eu, 2, 3 mil reais a mais do que além do meu salário. E aí você sabe, o cartão de crédito, meu amigo, na época que isso aconteceu comigo, não tinha essa regra ainda de que pode ficar no máximo 2 meses de fatura atrasada. Você podia ficar anos com a fatura atrasada. E nisso daí, meu amigo, é só juros em cima de juros. E, cara, juros de cartão de crédito só não é maior do que os juros de cheque especial. Porque esses dois, cheque especial e cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, são juros absurdos, exorbitantes. Então, nessa de ficar passando esses pequenos gastos, ficar justificando esses gastos desnecessários com só se vive uma vez, eu já me lasquei todo. Tive que parcelar. E aí, quando você parcela, os juros te come pelas pernas, te quebra as pernas. Enfim, quase que se tornou uma dívida impagável. Então, eu vou fazer uma revisão aqui agora das crenças que a gente tratou aqui, mas essa crença do só se vive uma vez é uma coisa que geralmente pega o camarada e ele nem percebe. Beleza, qual foram as crenças que a gente tratou aqui hoje? Dinheiro não traz felicidade, foi a primeira delas, primeira crença limitante que a gente tratou aqui. A segunda crença é: o dinheiro é a origem de todos os males.
A terceira crença é o paradigma da escassez, o paradigma de que não tem para todo mundo. Teve até uma coisa que eu esqueci de falar sobre esse paradigma da escassez. O contrário do paradigma da escassez, que prega de que não tem para todo mundo, o contrário disso é o paradigma da abundância, que é o paradigma de que tem para todo mundo. Eu fico pensando assim, ó, Deus, que foi quem nos criou, o nosso Deus, ele não é um Deus escasso, ele é um Deus abundante. Quando Deus criou a terra, ele não criou um tipo de planta, ele não criou um tipo de animal, ele não criou um tipo só de peixe. Ele criou milhares, milhões de tipos de plantas e frutas e tudo mais. Milhões de animais terrestres, milhões de animais aquáticos. Então ele não é um Deus escasso, ele é um Deus abundante. Ele é tão abundante, mas tão abundante que até hoje, isso aí você pode dar um Google aí e confirmar o que eu estou te falando. Menos de 10% do que tem nos oceanos foi descoberto. Você vê tanta abundância que existe. É muita abundância, tá? Então, o contrário desse paradigma da escassez é o paradigma da abundância. O paradigma da escassez é uma mentira, tá? Nosso Deus é um Deus abundante, tá? Então, essa história de que não tem para todo mundo não é verdade. A quarta crença limitante que a gente tratou aqui foi a crença de que pobre só compra as coisas financiando. Pobre não consegue outra coisa na vida se não for financiando. Isso aí tá errado também. A quinta crença foi: preciso comprar uma casa própria. É como se fosse uma obrigação. A gente tratou sobre isso aqui. A sexta crença foi: crente cristão não pode ser rico, o que é uma mentira também. E a sétima e última crença que a gente tratou aqui foi a crença de que só se vive uma vez. Beleza, minha gente? Essa foi a live de hoje aqui, tá? Estamos aqui em plena véspera de Natal, levando aí conhecimento para vocês. Espero sinceramente que isso de alguma forma tenha aberto a sua mente, tá? Para abandonar, para se desfazer, caso você tenha essas crenças, que isso tenha te aberto a mente para se desfazer dessas crenças e que de alguma forma isso tenha te ajudado, tá certo? Nosso próximo encontro, a nossa próxima live aqui é segunda-feira, tá? Deixa eu ver que dia aqui que vai ser, que vai cair segunda-feira. Deixa eu olhar no calendário aqui. Próximo dia 28 vai ser o nosso encontro aqui, o nosso próximo encontro. Eu não tenho certeza se vai ser ao vivo, tá? Porque eu vou estar em viagem, mas se não for ao vivo, eu vou deixar uma aula gravada aqui para vocês, não vou deixar vocês sem conteúdo, tá bom? E aí, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam aí no meu canal do YouTube. O link tá aqui na minha bio do Instagram. Tem a minha página no Facebook também, tá certo? Vou estar sempre compartilhando aqui muito conteúdo de valor aqui para vocês. E é isso aí, meus amigos. Vamos mudar esse nosso Brasil. Compartilha, tá? Essa live aí. Eu vou postar ela já. Acabar essa live, vou encerrar aqui, eu já vou postar ela. Tá bom? No mais é isso, Feliz Natal, próspero Ano Novo e a gente se vê na próxima. Até mais!